Quando fiz de tudo poesia, pra dizer o que eu sentia, fui mostrar, ela não me ouvia. E mesmo insistindo todo dia, era inútil, não me ouvia. Sofia, Sofia, não ouvia. Olá, amantes da música brasileira. Estou muito animado hoje, mais do que de costume, porque hoje estou aqui para entrevistar o professor, compositor, enfim, uma série de atributos que a gente pode apresentar esse nosso artista, que é o Luiz Tati. Tudo bom, Luiz? Como vai? Tudo Como bem? Você assina o cheque? Como você se assina quando você vai para hotel? Professor, compositor? Depende do que eu vou fazer. Quando eu estou com um instrumento, músico. Quando eu vou fazer palestra, aí eu ponho o professor. O Luiz, a gente sempre faz aqui entrevista falando da carreira das pessoas, né? Mas a gente com o Luiz, né? Contigo, a gente tem uma abertura para falar até de analisar algumas coisas da música brasileira, como um professor que você é. Eu gostaria de saber, na sua opinião, como é que está a música brasileira hoje? Bom, a música brasileira, quer dizer, essa música que a gente ouve, atualmente está mais concentrada na internet, né? Já foi o domínio do rádio, quase que até pouco tempo atrás, né? Mas hoje a gente vê que está uma coisa mais dispersa em canais do YouTube, em canais vinculados às redes sociais de uma maneira geral, né? Quer dizer, ela mudou um pouco o jeitão dela. Ela atualmente, a música está completamente dispersiva dentro da nossa comunidade auditiva, né? Antigamente era muito centrada no rádio, às vezes na televisão e tal. Agora, a qualidade dela só melhora, eu acho. Sempre foi assim, né? Só foi melhorando, e até porque os recursos técnicos vão ficando melhores e as pessoas já vão compondo no estúdio já de acordo com os recursos disponíveis, né? Então eu tenho a impressão que a tendência é ir melhorando, e tem melhorado sensivelmente. A gente se impressiona um pouco com os artistas dos anos 60 por causa da longevidade deles, né? Eles começaram lá na época dos festivais e estão aí produzindo a todo vapor, né? Como Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, o próprio Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, quer dizer, um monte de gente que o Jorge Benjor cada vez produz mais. Então isso é impressionante, eles têm uma longevidade que antigamente não tinham. Os artistas antigos eles tinham quase que uma duração de 20 anos, 30 anos e paravam. Hoje as pessoas vivem mais mesmo, e com saúde e tal, e eles estão aproveitando isso, são muito criativos e tal, continuam produzindo. Mas não significa que só esse pessoal dessa época que dita o valor, né, da música brasileira. Não, acho que depois já teve geração do Arnaldo Antunes, do Zé Cabaleiro, né, do Chico César, da Zélia Duncan, essa turma toda que tão talentosos quanto, né, esse pessoal mais antigo. Agora tem outra turma aí, o próprio Marcelo Genesi, que a gente estava comentando há pouco tempo, que faz músicas extraordinárias. Então eu tenho a impressão que, de fato, a tendência é ir melhorando. E eu acho que hoje é melhor do que antes. Por que você acha que existe a impressão, ou pelo menos você ouve muito falar que piorou a qualidade, sendo que... Normalmente a gente apegado ao passado, né? A gente tem uma tendência, todos nós temos a tendência nostálgica. O nosso tempo foi melhor, né? Essa é a ideia. Na verdade é uma saudade que a gente tem da gente mesmo mais moço. Quando estava a todo vigor, né? Exatamente. Então é um pouco essa saudade que eu acho que fica de fundo, e todo mundo tem essa tendência. Não, meu tempo tinha coisas que não tem. Na época, nos anos 60, eu me lembro, já era adolescente, eu me lembro do pessoal falando que música mesmo só tinha nos anos 30 e 40, era assim. Era o Orlando Silva, não é, a Carmen Miranda. Quem lembrava disso achava que a música era muito melhor, né? Então é assim, isso não tem jeito, tem uma nostalgia tremenda. Agora, se você for ver tecnicamente e com objetividade, a música só melhora, só melhora. Você começou sua carreira nos anos 70?
exatamente. Eu comecei a fazer show nos anos 70. Antes do Rumo você já fazia apresentações? Já fazia, mas era uma coisa muito amadora, né? Muito amadora. Mesmo quando eu estava começando a faculdade na USP, eu me lembro de fazer shows naqueles barracões que tem até hoje lá. Então é uma coisa muito antiga para mim fazer show. Agora, naquela época, a questão era chegar a uma gravação, né? Que era muito difícil gravar, não havia esses recursos de hoje, né? Então, daí nós formamos a banda, o Rumo, né? Isso foi formado em 74. Mas só foram gravar depois. Daí só fomos gravar em 81. Quer dizer, gravar antigamente era como se fosse o ápice da carreira, né? O pessoal estranhava a música do Rumo no ao vivo, assim, quando vocês, antes de gravar, vocês chegaram a estranhar alguma coisa da fala, muito na frente? Por exemplo, vocês começaram com uma coisa mais entoada. Sim. Só que em cima da tese de que sempre foi assim, só Sim. que vocês estavam mostrando mais na frente. Isso. Na verdade, o que a gente fazia era a explicitação de um procedimento que sempre houve na canção. Todos o que a gente chama de músicos, que na verdade não são músicos os instrumentistas, mas não os compositores. Compositores, muito raro um compositor que sabe música, muito raro. Quer dizer, eles não precisam disso para compor. Porque a habilidade deles é estabelecer uma relação entre melodia e letra, é essa habilidade. E é isso que a gente observava naquele momento, né? Pô, o que é essa história de ficar achando que esses compositores são músicos fantásticos? Eles não querem ser músicos, eles querem ser cancionista, daí que surgiu até esse termo, né? O cancionista, que é uma figura que sabe unir melodia e letra muito melhor que músico e muito melhor que literato. Eles fazem isso com muito mais facilidade. São linguagens diferentes. Linguagens diferentes. Você tem que aprender a fazer união entre melodia e letra. Você acha que o músico tem dificuldade de ser cancionista? O fato de ser músico não ajuda. É isso que eu quero dizer, entendeu? Está preso a outros parâmetros. Tanto que se você for fazer um levantamento, é só o Jobim, que realmente era músico de formação, e compõe os outros todos, que a gente gosta, admira e tal. Como é que eles compunham, né? Não tem, você tem ali, você fisga o Jobim, um pouquinho o Ivan Lins e tal, pessoas que tiveram... E do Lobo depois e também. Do Lobo foi ter mais tarde. Depois, né? Ele começou como cancionista, depois que ele foi buscar o músico. O próprio Chico foi estudar um pouco de música depois, mas que já era famosíssimo, né? Isso, claro, estudou ali 1 ano no máximo, porque ele viu que inclusive não servia para nada, a não ser para comentar com os músicos, né? Às vezes você quer dizer um acorde para os músicos, você fala, é um sol menor, não é sol maior e tal. Quer dizer, você tem um pouco de vocabulário da música, mas na verdade não vira músico tendo umas aulinhas de harmonia, né? Isso não é outro caminho completamente diferente. Duas linguagens opostas, né? São linguagens distintas mesmo, depende de outro tipo de habilidade. E o pessoal do Rumo, tanta gente, como que vocês se encontraram? Foi na universidade mesmo? Aí tem uma certa história de coleguismo, né, que vem lá desde curso médio, né, por exemplo, muita gente passou pelo equipe. Eu não, mas o pessoal que era mais chegado ao meu irmão, o Paulo, eles vinham do equipe, foram da mesma classe, outros vieram até da escola pública do Alves Cruz, o Hélios Skindi, o meu irmão, o Paulo, estudaram no Alves Cruz, o Zé Carlos Ribeiro, estudaram todos no Alves Cruz, foram da mesma classe, né? Já o Gal Ópido, ele também foi da classe do meu irmão, mas na FAO. Na FAO, já é mais recente. Eu não, eu estudei no Fernão Dias, aí de Pinheiros, né? A vida inteira, fiz tudo lá no Fernão e depois fiz cursinho para USP, entrei na USP, daí já entrei antes na ECA e depois em letras também, né? Acabei fazendo as duas. Mas daí eu tive colegas lá também, se bem que os colegas que eu tive lá não entraram no Rumo, só a Cissa Tucori, ela foi da minha classe lá na ECA e acabou entrando no Rumo também. Mas os outros eram mais colegas do Paulo, estudaram com o Paulo e acabaram entrando na banda. O Akira, por exemplo, a vida inteira estudou com o Paulo. A vida inteira, depois que era o ginásio antigamente, né?
que acho que é segundo grau atualmente. Eles já estudavam juntos desde lá. Então, era uma turma já aqui de São Paulo e nenhum músico. Isso que é interessante, por isso que a gente pensava nisso também, né? Nenhum músico, às vezes alguns até com certa dificuldade com a música. Nem você? Hã? Nem você? Eu. Bom, eu fui lidar com música na faculdade. Eu acabei fazendo faculdade de música, então lá você tem que estudar, mas é por causa dos estudos analíticos de música erudita, você tem que analisar a partitura. Eu acabei aprendendo música na faculdade, eu não sabia antes. Eu nunca fiz conservatório, nunca fiz... E é muito singular, né? O tipo de violão que você faz... mas isso já está na composição, eu componho já daquele jeito, né? Então não é nem uma coisa de arranjo, é uma coisa que já está na composição. Né? Às vezes eu pego uma música para arranjar, o que é raro, e uso um pouco esses recursos que eu fui digamos, desenvolvendo pela necessidade da composição, mas... Nunca o meu violão teve a ver com aprendizado de instrumento, nunca. Aliás, nunca tive professor de violão. Eu via os outros tocando, que nem todo mundo faz, né? Ver como que a pessoa toca. Tinha muito coisa de tocar na rua na minha época. Eu nasci lá na Fradique, em Pinheiros, né? Na Fradique Coutinho. E ali tinha uma escadinha que as pessoas sentavam para tocar violão, era ali que eu aprendi. Que coisa engraçada. O pessoal pensa, ou talvez olhando, pensa, nossa, ele deve ter estudado muito, né? Que comprova a tese de que, olha, por exemplo, precisa estudar para fazer isso, né? Você lembra como que chegou no nome Rumo? Na verdade, não é um nome feliz, né? Mas na época nós tínhamos mesmo uma intenção bastante clara de que não era só um grupo de música, mas era um grupo de estudo musical. Então esse nome vem um pouco desse ranço, um pouco acadêmico, como se fossem pessoas que estivessem estudando o rumo que a música tomou. Sabe? O rumo da música brasileira. Tanto que no começo chamava-se Rumo de Música Popular. Esse o nome. Era quase o nome de uma conferência. Rumo de Música Popular, quer dizer, para ver como a ambição da gente naquele momento era operar nos dois campos, quer dizer, ao mesmo tempo mostrar como se analisa uma canção e ao mesmo tempo mostrar as músicas que a gente compunha com aqueles critérios que a gente apresentava, né? A ponto de a gente fazer apresentações que apresentávamos o show e depois discutíamos a parte, não digo teórica propriamente, mas de como se fazia aquela música, qual era o artesanato da canção. Isso era discutido depois do show. Imagine, quer dizer, uma coisa que... Sensacional. Quer dizer, o objetivo era diferente. E daí que vem o rumo, chamava-se Rumo de Música Popular, porque estava pensando nessa trajetória histórica que a canção teve. Mas só que depois, na prática, todo mundo começou a chamar só do primeiro nome, Rumo. E foi ficando Rumo, no fim a gente adotou. Na Lira Paulistana, você acha que o pessoal dessa vanguarda paulista, se chama de vanguarda paulista, Lira Paulistana... Tinha muito pessoal com essa proposta de novidade na música brasileira. Tinha o Arrigo, que tinha muita coisa nova ali, e tinha um Rumo. Você acha que os outros... O Itamar também, né? Muito forte. O Itamar foi muito forte, assim, de proposta. E o Itamar bem no nível da canção. A proposta dele também era bem no nível da canção. O Arrigo, que teve um outro procedimento, ele também passou pela ECA, lá pela faculdade que eu fiz, ele veio um pouco depois e ele já estava muito encantado naquela época com a música de vanguarda erudita. E o trabalho dele foi fazer uma certa adaptação, como quem diz, por que essa música de vanguarda que é tão interessante no campo erudito, por que a gente não transfere esses recursos todos para a música popular? Era esse o projeto dele, desde o começo. Todo mundo pensou um pouco nisso, todo mundo que fez a ECA, né? Pensou um pouco nisso quando começou a ter as informações do que era música de Stravinsky, de Schoenberg, de toda a música dodecafônica, música de Pierre Boulez, etc. Todo mundo passou por essa, por que a gente não tenta adaptar isso e apresentar de uma forma um pouco mais pop, né, esse material? Mas não foi o caso do Rumo. Nós tínhamos esse desejo de uma coisa nova na canção, mas
fomos em busca do que seria o elemento da música popular, quer dizer, da canção, que tinha uma história de evolução. Sim. E aí que nós chegamos na questão entoativa. Entoativa, né? Que isso não tem nada a ver com a música erudita, era uma outra coisa. O Arrigo não, o Arrigo pensou em transpor diretamente, tanto que às vezes ele tem uma canção com um refrão bem marcado, mas você vai ver as notas, obedece à série dodecafônica e tal, e fica repetindo, daí fica parecendo um refrão normal, mas na verdade as notas são todas fora do tom, né? Porque exatamente usa a série dodecafônica, né? Então ele teve essa proposta, conseguiu um êxito interessante, inclusive ele era muito audacioso, participava dos festivais na época e tal, chamava muito atenção por causa disso, porque era uma música que claramente diferente, né? E que ele fazia também uma figuração importante, ele sempre foi um personagem, né? Ele cria um personagem para se apresentar, com a voz rouca e tal. Isso foi muito forte na época e teve uma esperteza nisso, porque ele ficou conhecido imediatamente, o fato também de participar de festival e tal, e isso deu muito certo naquele momento. Não teve muita continuidade porque as gravadoras não vendiam disco com isso, então ele ficou desesperado até com essa história, né, de não tocar música e tal, em rádio, mas ele não tinha nem dimensão para tocar música em rádio, eram enormes, né, enfim... Era um dilema ali que ele criou, né? No nosso caso não, do Itamar também não. Nós fazíamos canção, o Itamar também fazia canção. O Itamar é o caso mais extremo que eu acho. Eram canções claramente de rádio e não tocava. Tinha alguma coisa ali, tem gente que até na época atribui ao fato de ser de São Paulo. Que se fosse no Rio teria explodido, né? Será? Não, mas em São Paulo, eu também não acredito nisso, mas me lembro de falarem isso, porque lá no Rio tem a Globo, então tudo era centralizado lá, muito mais que agora, né? De fato era mais. Mas tinha as novelas, então normalmente os músicos que entravam na novela, né? Nas aberturas de novela, etc., eram músicos sempre de lá, quase sempre. Às vezes do Nordeste, mas a maioria era de lá. Sim. Então era difícil entrar. E o Rumbo também tinha umas canções que, claro que não a obra inteira do Rumbo, mas algumas canções tranquilamente poderia ser tocada em rádio. Chegou a ser lá no Rio, algumas canções, até algumas do Zé Carlos especialmente, a Jackson Jovem e Ladeira da Memória, chegaram a tocar lá. No meu caso, o Carnaval do Geraldo também chegou a tocar lá, até com uma certa frequência, mas era uma rádio só, acho que é Fluminense, FM, alguma coisa assim. Era em Niterói, o centro ali, a rádio. A ponto de a gente, quando nós fomos nos apresentar lá pela primeira vez, as pessoas conheciam de ouvir no rádio as músicas. Foi o único lugar, aqui ninguém conhecia. Ninguém conhecia, era apresentado... Por isso que inclusive era uma apresentação quase que para apresentar a música. Muitas das músicas que você via, por exemplo, o Carnaval de Geraldo é um desses. Era uma performance. Exatamente. Essa já era uma fase que a gente já estava com um público fiel, né? Na época do Carnaval de Geraldo, da Ladeira da Memória. Quando começamos a gravar, aí teve uma propagação maior. Chegamos a vender uns 20 mil discos dos primeiros, que era bastante para essa escala nossa, né? Uma mais vanguarda, né? E sobretudo essa escala independente, que não tinha gravadora por trás. Então, era justamente isso. Hoje a gente estava comentando que os músicos têm muito mais técnicas para composição, que está melhorando a música e tal. E tecnicamente também é possível fazer um estúdio. Isso, todo mundo tem estúdio em casa. Todo mundo tem um estúdio em casa. Como é que foi para vocês gravarem num período em que a gente era muito mais refém das gravadoras? Muito difícil, muito difícil. É como eu disse para você, parecia que se gravasse podia terminar a carreira, acabou, já estava bom, né? Era muito difícil, porque não tinha entrada. Era uma fase, como sempre, o Brasil em crise. O Brasil só não teve crise na primeira década desse milênio, né? Porque o resto é só crise, e parecia que ia melhorar, voltou outra vez a crise financeira. E nos anos 80, ela é até chamado de década perdida, né? Não havia dinheiro de jeito nenhum. Então não era só má vontade das gravadoras, era um pouco de má vontade com esse estilo,
porque eles não podiam ter vários estilos como era anteriormente. Bossa nova, samba, um pouco de tropicalismo, um pouco do que eles chamavam MPB, que até hoje não sei direito o que é, mas é uma espécie de música assim do Ivan Lins, da Elis Regina na época e tal, né? Que enfim, havia uma espécie de escaninhos assim de gêneros, né? Quando chegou nos anos 80, não tinha mais isso, não tinha lugar mais para isso, a não ser dos que já estavam consagrados. Então surgiu essa história, vamos fazer o rock brasileiro, que está faltando esse rock brasileiro e tal. Passaram por cima da gente, de todos, né? Do Itamar, quer dizer, nós que estávamos ali produzindo, fomos ignorados. Mas o rock dos anos 80 foi uma escolha da indústria. Mas sem dúvida, foi da indústria para os artistas. Porque até os anos 60, a indústria aproveitava coisas que via na televisão, dos festivais e tal, e levava. A partir dos anos 80, quando eles não podiam mais errar a gravadora, porque se apostasse e não desse certo, eles não podiam ter prejuízo, sobretudo aqui no Brasil, que a unidade brasileira é muito pobre, né? Então tinha que ter certeza que ia dar certo. Daí eles inventaram essa história, aproveitando, claro que com uma ideia de alguma coisa que já tinha aqui embrionariamente. Dois artistas já estavam muito claramente, montado como avisando que o rock daria certo. Um era o Raul Seixas, que já tinha apresentado muita coisa, era um rock meio breguizado, né? E que aquilo era muito forte em termos de disseminação, inclusive no sentido de envolver públicos o mais heterogêneo possível. Até hoje, né? Impressionante. Até hoje. Mas aquele tempo era novidade e ao mesmo tempo essa ambiguidade de uma coisa moderna junto com uma coisa que é antiga, que é a música brega, que sempre existiu, né? E a outra era o fenômeno extraordinário que teve no final dos anos 70, que foi a Rita Lee. A Rita Lee foi um sucesso inimaginável, foi uma coisa fora do comum. Demorou para dar certo a carreira dela, ela batalhou demais, mas quando deu certo foi uma explosão. Tudo era em torno dela. Então eles tinham esses dois exemplos, principalmente da Rita Lee. Então vamos investir no rock nacional, que daí deve sair alguma coisa. Aí começou com a Blitz, que achavam que era imitação nossa, não só do Rumo, mas do Arrigo, de tudo. É mesmo? A Blitz, Você Não Soube Me Amar, era música falada. Tem uma falada. Eles achavam que era imitação da gente lá no Rio. As pessoas que conheciam a gente aqui falavam, pô, o que essa banda tá imitando o Rumo? Tá imitando o Rumo. Depois foram perguntar para eles, nem conheciam, quer dizer, não tinha nada a ver, não tinha nada de imitação. Na verdade, era mas impressionante como a questão da entoação estava implícita em todas as propostas novas naquele momento. Mas não foi isso que vingou. Isso deu certo, o refrão era muito bom, Você Não Soube Me Amar e tal, deu certo nas rádios. E depois, na esteira disso, começaram a aparecer o Barão Vermelho, o próprio Legião Urbana, né? E aqui os Titãs, o Traje a Rigor e tal. Os Titãs e o Traje a Rigor, eles ensaiavam no mesmo teatro da gente, ali no Lira Paulistana. Só que eles abriam o show da gente. Os Titãs abriram o show da gente, não os Titãs na formação final, mas os Titãs o Paulo Miklos, e na época ele fazia uma dupla com o Fernando Salem. Eles abriam o show da gente no Pompeia e no próprio Lira Paulistana. Titãs do Iê, que eles chamavam? Quando eles começaram com os Titãs do Iê. Depois, quando eles começaram mesmo, com todos, eram 8, né? De uma certa forma, daí fechou a banda e a banda começou a dar certo porque eles conseguiram a gravação. Eles precisavam da gravadora para fazer a gravação. Eles conseguiram, aí foi embora. Entraram na linha do rock que tinha sido exatamente o interesse das gravadoras, né? Sensacional. Eram pessoas ótimas. Todos tiveram aula aqui comigo nessa sala. Todos eles, com exceção do Nando. O Nando não teve. E o baterista, o Gavan? Charles Gavan, não. Eu vim a conhecer ele depois. Mas os outros todos foram meus alunos. A começar do Marcelo Fromer, que foi desde
6 anos de idade. Ele vinha aqui ter aula. Vamos falar um pouco do primeiro disco do Rumo, que é esse que foi esse martírio do independente aqui. Tem uma música que é o A. Isso. Né? Não pode usar qualquer palavra. Então é por isso que não dava. Eu tentava repetir, achava lindo e colocava. Se não cabe, se não pode, tem que trocar de palavra. Ah, mas é tão boa essa palavra, carregada de sentido e com um som tão delicado. Agora eu vou ter que trocar? Pra se danar, tem que caber, ninguém repara, tem que entender. Essa música, ela foi censurada? Ouviu alguma história assim? É verdade que foi? Foi, até brinco nos shows, tenho feito atualmente shows com a Aná, e a gente conta a história dessa música, que todo mundo já tinha, todas as bandas já tinham tido músicas censuradas, nós ainda não, então nós estávamos sem prestígio naquela decepção. época. Então essa música salvou a gente, porque foi vetada imediatamente. Então a gente podia dizer, não, nós temos também uma música que foi Bate no peito, censurada. né? Não, também temos uma. Porque naquela época, quem não tivesse música censurada estava fazendo alguma coisa errada. Tá certo? Eles censuravam todo mundo, né? Qualquer coisa Muito que bom. se... O Chico, foi impressionante. Muito, o Chico né? não podia falar de nada, de nenhum assunto. Todos eles desconfiavam, né? E essa canção A começa dizendo, não pode usar qualquer palavra, então é por isso que não dava. Pronto, veta, porque tá, é como se tivesse... Simulando a censura. Ou até zombando da censura, né? Não pode usar qualquer palavra, papapá. E não tinha nada a ver com isso. Né? E não tinha mesmo? Não, imagina. Nunca tinha Foi quando ela foi censurada que a gente começou a valorizar Foi comemorado esse aspecto, esse lado, né? Mas foi pouco tempo. Ela quer dizer, pouco tempo, mas ficou 1 ano não podendo tocar e nem gravar. Daí, antes da gente fazer o disco, ela foi liberada. Porque daí começou a amolecer, né? No final dos abertura anos política. 70 e tal. Aí a gente gravou. Como foi a criação do Carnaval de Geraldo? Tá chegando, tá morrendo de vontade de entrar no carnaval. Diz carnaval não é pra homem? Você tá louco, Geraldo? Carnaval vai todo mundo, vejo o Paulo, vejo o Pedro, todo mundo dando força pra você entrar também, você não vai? Não vou. Olha o Geraldo, pessoal, ele já tá dentro e não percebe, olha ele sambando lá na porta. Tanga, tica, 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 tanga. Não vou, não quero. Eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo me secando. Eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo me secando. Eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo me secando. Eu fico envergonhado, fica todo mundo... Essa até, o Geraldo até conta no vídeo que fizeram da gente, não sei se você chegou a assistir. O documentário do Rumo, que é esse mais recente, sim. Você chegou a assistir, né? Cheguei O a ver. Geraldo conta lá. Eu tava... Eu tive a ideia de usar ele tinha um grave muito interessante ele nunca foi cantor, mas quando ele cantava ele tinha um grave interessante de utilizar, e eu identifiquei com o som do surdo, que faz um intervalo de quarta, bom, 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 bom. E daí, só que daí eu precisava descobrir o que ele poderia dizer com esse intervalo, né? Ele se lembra até nesse documentário que eu chamei ele num canto para ver direitinho o tom que ele estava fazendo. E daí que eu acabei entrando nessa ideia de que ele era convidado para entrar no carnaval, para dançar, etc. Ele não queria. E ele todo desajeitado, assim, não conseguia. Não vou, não quero, mas fazendo as notas do surdo, né? Muito bom, né? Isso rendeu bastante durante muito tempo. Rumo aos Antigos afirma a tese, vocês buscam as canções do área do rádio para mostrar como a intuação estava presente ali. Na verdade foi um complemento, a gente já estava compondo naquela época bastante, isso ainda nos anos 70, sempre antes de gravar, né? A gente falou, bom, se a gente está estudando essas canções, a gente tinha reuniões de estudo das canções dos anos 30, 40, quando começou o disco, né? E daí falou, pô, nós estamos lidando com essas canções há tanto tempo, por que a gente não propõe um arranjo para elas também e não apresenta nos shows? Até para ser mais chamativo, porque era tão difícil aceitarem as músicas da gente naquele momento, que se a gente fizesse arranjo de músicas antigas, teria mais facilidade e tudo isso.
E fizemos shows até enormes, shows que chegávamos a apresentar 50 músicas no show. Nossa! Para ver a ideia que a gente tinha de show. Era uma coisa, era um absurdo. Mas, então foi um jeito de mostrar pelo arranjo aquelas músicas que havia uma certa proximidade na maneira de compor dos antigos em relação a gente. Acho que o Noel Rosa é o caso mais... Sim, foi o mais interessante lá. Quem tem uma obra mais consistente, ele, o Lamartine e o Senhor. O Senhor também, ele tem uma outra coisa extraordinária, mas não é do nível do Noel, nem do nível do Lamartine, né? Mas acabamos fazendo também porque tínhamos muito material sobre eles. Nós gravávamos com colecionadores, né? Íamos atrás de músicas que ninguém tinha. Só tinha em 78 naquela época. Depois tudo foi regravado. Hoje qualquer CD traz tudo. Naquela época não tinha nada. A gente tinha que ir atrás dos colecionadores e gravar em fita cassete os 78s e tal, e para depois fazer a seleção. Era um trabalho legal. Tem o próprio YouTube, né? O YouTube você acha tudo também. Você acha tudo, inclusive com gravação original, até incrível. mais difícil. Hoje está muito mais fácil. Em 83 é o diletantismo. O ano que vem eu passo minhas férias com você, gordinha. Só não diga que dançou nossa amizade. Isso não dança, isso não é tango. Pra dançar sem mais nem menos, gordinha. Faço tudo pra poder ficar mais perto de você, gordinha. E isso é... Eu queria agora explorar um pouco desses personagens que você traz nas canções. Eles são pensados, a psique deles, ou como eles agem, ou vem natural? Isso normalmente, para mim, a maneira de compor é sempre a mesma. Eu começo mais pela melodia, sempre a melodia é a primeira coisa. Mesmo quando faço em parceria com outras pessoas, normalmente eu recebo a melodia. Às vezes inverte, mas o mais comum é isso. E eu prefiro quando é assim, começar pela melodia. Depois eu vou preenchendo as frases melódicas com frases completamente sem sentido, que não engata em nada. São, às vezes, palavras soltas, às vezes frases soltas. Eu vejo uma maneira de dizer, por exemplo, onde é que você foi, por exemplo. Depois eu não sei o que vai resultar disso. Você começa por um motezinho e vê no que dá. Que não tem. Eu só preciso ver se está adequado com a melodia. Se uma pessoa poderia dizer daquele jeito aquela melodia. Então entendeu? não começa com a ideia, não é estruturado na ideia primeiramente. A última coisa. A última coisa é o tema. A última não coisa dá nem para imaginar isso. Mas eu acho que todo mundo faz assim, a maioria faz assim. Eu vi você contando a história do Chico do Vai Passar, né? Que você tinha uma gravação que a última ideia foi... Eu tenho essa gravação dele no meio do caminho, porque foi um acidente lá que ele foi gravar uma outra coisa e acabou deixando fragmentos dessa música que ele estava pensando. Então lá você vê as frases são... não sei o que lá na Vila Carrão, porque ele estava aqui em São Paulo. Então, coisa que depois foi eliminada. É uma coisa que você pensa, não, é estruturado com a ideia, a ideia é a última coisa. É a última coisa, e sempre foi. Tanto que antigamente isso era chamado de monstro, essa letra que você faz, que na verdade é uma letra só para marcar a métrica e o ritmo das frases. Depois que você vai pôr a letra de verdade. Né? Daí você começa a tirar uma frase, pondo outra, daí você vê que isso aqui engancha com a outra, daí você pega e desfaz aquela que você tinha posto, que era só um monstro, e vai acertando. Depois, quando vai chegando no fim, daí começa essa história do tema. Aí você vai buscar. Fala, isso aqui é interessante, uma mulher que sai, não volta, e depois vai... Daí você começa a organizar para dar coerência. Sensacional, não imaginava isso. Mas a última coisa é a coerência. Impressionante, a gente não imagina isso. A última vai grudando. Eu sei, isso é interessante até como estudo de canção popular, sabe? Porque a maioria das pessoas faz assim, e, no entanto, fica parecendo que tudo é concebido previamente, que já tem uma estrutura, daí vai só organizar os versos. Nada. Todas as frases são completamente soltas e depois que elas são alinhavadas. Vai falar em monstro, né? Você está falando em monstro. Tem o disco Quero Passear. Ele tem uma cara mais infantil? É infantil. Ele é infantil. É um disco infantil do Rumo. Você acha que o Rumo tinha um aspecto infantil nesse... O Rumo tinha, na verdade, né, o Rumo tinha um lado infantil que foi puxado pelo Pedro Mourão.
Engraçado isso, o Pedro Mourão é que ele não conseguia fazer música que não fosse infantil. Ele mesmo disse isso pra gente uma época. Eu começo a fazer, talvez por causa da entoação, a entoação explícita lembra muito uma criança falando. Ah, é verdade. E por causa disso e daí deu certo uma, que era a Daninha a cachorrinha e tal. Da Pulga, né? Da Pulga. Então ele falou, vou começar a fazer músicas infantis. Então ele que puxou essa vertente pro rumo. Eu mesmo não gosto muito de música infantil. Eu já ouvi você comentando alguma coisa, eu fiquei curioso nessa parte. Mas acabei fazendo umas 3, porque daí surgiu a ideia de fazer um disco só de música infantil, que eu quero passear. E isso desencadeou no Palavra Cantada do Paulo, né? E daí desencadeou no Palavra Cantada, desencadeou no Helios Skindi. Que fez muita coisa da cultura. Você também fez muita coisa da cultura, né? Eu acabei entrando como letrista para eles, porque eles vinham pedir a letra para mim, e eu... Daí aquela coisa profissional, né? Você pega e faz, e pronto. E às vezes até gosta depois que faz. Mas eu nunca tenho projeto de fazer música infantil. O Rumo teve aquela pausa, voltou agora recentemente, mas a pausa foi algo pensado mesmo ou aconteceu? Quer dizer, foi uma necessidade no começo, porque todos nós estávamos já, a maioria de nós estava com filhos e já às vezes 2 crianças e precisava entrar dinheiro, e nós nunca tínhamos contado com o Rumo para dinheiro e nunca contamos, né? Então os que já tinham outra profissão ia levando, né? Trabalhava de dia num lugar, à noite ensaiar e tal. Mas a maioria não precisava viver de música, né? Como é o próprio Paulo, Aná, o Hélio, né? Eles precisavam. Os que tinham outra profissão até daria para empurrar um pouco mais, né? Mas não era o caso da maioria. Então começou a ficar muito difícil. A gente já estava há 18 anos com o Rumo. Claro que já não ia mais dar certo do ponto de vista comercial. Sim, Então tinha que tomar uma decisão ali. Nós interrompemos meio provisoriamente, porque a gente não queria interromper. Pelo trabalho a gente não queria interromper, mas não tinha outro jeito. Então foi uma necessidade naquele momento. Depois a gente achou melhor mesmo, porque daí cada um começou a ter sua carreira, né? Foi melhor, foi para todos nós. Vamos falar dessa carreira, dessa sua carreira solo, que eu adoro. Foi por onde eu comecei. É engraçado, eu conheci o Luiz Tati, depois conheci o Rumo. No meu caso foi o inverso. E como é que foi você fazer o primeiro, o Felicidade? Não sei por que tô tão feliz, não há motivo algum pra ter tanta felicidade. Não sei o que foi que eu fiz, eu fui perdendo o senso de realidade. Um sentimento indefinido foi me tomando ao cair da tarde. Infelizmente era a felicidade. Claro que é muito gostoso, claro que eu não acredito. Felicidade assim sem mais nem menos é muito esquisito. Então, daí eu estava numa fase aí na USP em que eu estava fazendo muitas teses. Eu fiz o doutorado, depois fiz livre docência, que foi o que mais deu trabalho, até 94, que foi bem a fase que parou o Rumo em 92. Daí eu aproveitei para fazer livre docência. Investi mais na parte acadêmica. Eu estava publicando muito naquela época, escrevi o Cancionista e outros de ensaios, etc. Tem uma série de coisas que eu aproveitei. Qual é o indicável para o público aqui do canal, do Musicalia, que não seja técnico para o acadêmico? Eu acho que tem um que é um pouco histórico, que é o Século da Canção. Século da Canção. Que eu acho que é o mais de leitura mais direta, que não é tão técnica, né? E você tinha lembrado Todos Entoam. Todos Entoam é uma compilação, tem entrevistas que são fáceis de achar, de ler, né? Tem até um aspecto de memorial, que eu começo o livro com um memorial, que também é agradável de ler sem ter problemas teóricos, né? E tem texto, e tem uns artigos mais, digamos que exigem mais do leitor e tal, mas são poucos, não são. Como o livro é grande, você pode ler até uma parte. Mas você pode ver o que interessa desprezar, mais. Exatamente, desprezar esse lado, né? Mas então, e daí no final dos anos 90, o José Carlos Costa Neto, que é um compositor, ele é letrista, ele era dono da gravadora W. Ele tinha lançado essa gravadora, que estava vinculado na época a WA, por isso chamava W.
ele estava trabalhando lá com direitos autorais, ele era advogado, agora ele é juiz, mas ele era advogado ligado a direitos autorais. Então ele tinha uma gravadora e veio me propor que fizesse um disco, e ele que sugeriu que se chamasse Felicidade por causa da música Felicidade. Você já tocava no Rumo? É. Aí eu topei, acabei fazendo outras canções, inclusive acabei adotando o Felicidade como mote para várias canções. Como um caminho. Fala-se bastante em felicidade o disco inteiro, né? Daí gostei até da experiência, comecei a fazer mas não com muita avidez, porque eu tinha o trabalho acadêmico, eu ainda tinha muito tempo de USP mas de 5 em 5 anos eu lançava um disco novo. Você consegue colocar, por exemplo, tem gente que fala, a felicidade é um surrealismo, a companheira é um realismo mágico, as pessoas classificam. Você consegue classificar em algum lugar essas canções, esses personagens ou não? Não. Eu consigo notar que há músicas mais narrativas que outras. Eu tenho uma certa tendência, e tinha mais antigamente do que agora, de músicas mais narrativas e com histórias completas, né? E tem outras que são mais líricas, mais subjetivas, de estado de espírito que você está naquele momento, que eu chamo de canções mais passionais, né? Que eu faço muito também. E faço muito músicas temáticas, quer dizer, de embalo, de gênero, né? Que a gente chama, que às vezes é um baião, às vezes é uma marcha, né? Uma coisa assim, também faço. Depois eu comecei a fazer música de tudo quanto é tipo, né? A partir dessa fase. Então eu consigo só ver essa divisão, músicas mais narrativas e outras mais líricas, digamos assim, né? Mas só nesse nível. Um método de agir que é tão astuto, com jeitinho alcança tudo, tudo, tudo. É só se entregar, é não resistir, é capitular. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares, Capitu de um... Depois em 2000 veio o Meio, né? E tem uma pergunta que eu não sei, eu acho que devem te fazer bastante, que Capitu é o personagem do Machado de Assis ou não, na canção? Então, como veio com essa ideia? Seguindo isso que nós conversamos agora há pouco, de como surge o tema, Capitu foi a última coisa que aconteceu. A ideia de Capitu. Eu me lembro que eu tinha já a ideia que seria um nome de uma mulher, até pela maneira de começar, né? Que tinha o site e a pessoa e tal, mas nem era Capitu, era outro personagem. Eu não me lembro que Marilu, alguma coisa assim que eu pus na época, só para eu poder fazer a música. Quando terminou, daí, quando estava no final, daí eu vi que poderia caber o personagem, inclusive porque eu já tinha um verso que dizia atração atraente. Eu falei, aqui tem o lance da Capitu, que exercia uma atração tremenda no Bentinho e tal, né? E era uma atração que ele gostava de ter, embora tenha sido, digamos, o abismo em que ele se meteu, né? Mas tinha uma atração por aquilo e tal. Então, daí começou a surgir. Quando eu percebi que eu poderia pôr Capitu, daí eu refiz um monte da letra. Daí que eu comecei a falar negócio do capítulo à parte, porque tem um capítulo que se chama Capitu. Daí eu comecei Então acaba sendo, mas não era a ideia original. Não era de jeito nenhum. Como sempre não era. O Ney Matogrosso gravou Depois Melhora, né? E a Zélia Danca fez aquele show antológico, do Tatiano. Você achava que você ia ser gravado por outras pessoas pelo jeito tão peculiar das composições? No começo não. No começo eu achava que era um projeto para o Rumo. Aquele tipo de composição era um projeto para o Rumo e que ficaria no Rumo. Quando a Aná começou a cantar, com a gente, ela definiu como seria o canto. Isso ajudou demais, porque antes era só eu praticamente que fazia esse canto assim, e depois ela veio mostrar que qualquer grande cantora pode interpretar desse jeito, e acabou inclusive definindo o canto entoado muito melhor que a gente, né? Aí eu vi que era uma coisa pro Rumo, então eu fiz pro Rumo. Daí depois que parou o Rumo, começaram a gravar a própria, como era o nome dela? Daúde. Sim. Gravou o A,
né? Fez uma gravação até muito mais bonita do que a da gente. Jussara Marçal gravou coisa sua? Jussara Marçal, ela canta comigo muitas vezes. Né? Eu acho que eu já vi apresentações suas com ela. Ela é muito próxima, assim, então já... Essa turma que passou pela Vanguarda, ou que acompanhava a Vanguarda... Suzana. Aí é claro que cantam, isso não teria... A novidade para mim foi quando entrou num esquema um esquema de gente do mercado, né? E o principal foi a Zélia Duncan. Sim, né? Que fez uma bela homenagem, né? Fez um show inteiro. Extraordinário. Ela é muito talentosa. O Ouvido Univos tem uma canção que eu queria comentar contigo, que é o Dodói. Eu ando tão dodói, mas tão dodói, que quando ando dói, quando não ando dói. Sim. Que você recebeu do Itamar. Uhum. É um exemplo de caso contrário. Normalmente eu recebo a melodia. O Dante Ozzetti, por exemplo, sempre me manda, que é com quem eu mais componho, né? Me manda a melodia, eu faço a letra. O Itamar não, o Itamar estava doente já nessa época e ele me mandou por telefone diversas letras, sempre pequenininhas. Ele tinha ideia, ele invocou que tinha que fazer algumas canções comigo naquele momento. Engraçado que nós tivemos um monte de oportunidades nos anos 80, nunca aconteceu. Depois, quando já estava na parte, no fim da vida dele, né, ele já estava doente, inclusive, ele resolveu que tinha que fazer essas gravações. E daí ele me passou por telefone e essa aí foi uma das primeiras que eu terminei, cheguei a mandar para ele. Ele ouviu, mas ele já mandou outra, ele estava com pressa, sabe? Sim. Já mandou outra letra. Eu acabei fazendo várias. Mas essa eu achei que ficou a mais bem acabada. Eram muito pequenininhas, quer dizer, era difícil de resolver aquilo. Ele até dizia assim, não é para virar uma canção, é para virar um mantra. Porque era uma coisa para se repetir. Pequenininha para ficar repetindo. E repete 2 vezes aqui no nesse gravação. caso essa era a que mais rendeu. As outras eram pequenas mesmo, a ponto de nem daí de ficar repetitivo, que nem o... Para mandar para Sofia. As outras. Exatamente. É um pouco por aí. O Sem Destino tem uma história do Sem Destino que aqui você compõe já com o Genesi, né? Porque Nós, ou antes já Porque compõe? Nós sim, Porque Nós, ele me mandou a melodia, eu fiz a letra. Éramos célebres líricos, éramos sãos, lúcidos céticos, cínicos não, músicos práticos, só de canção, nada didáticos, nem na intenção, tímidos, típicos, sem solução, davam uns rótulos todos em vão. Éramos únicos na geração, éramos nós nessa vez. Você brinca com gerações, inclusive, na letra? De uma certa forma falando o que estava acontecendo. Veio né? disso, aí deve ver no final também, foi o Genesi, outra geração, ou não? Não, eu fui fazendo a letra e engrenou, me lembro que lá foi o achado para mim foram as palavras proparoxítonas. Éramos célebres, líricos, éramos sãos, que não é novidade isso na canção, mas eu achei que estava funcionando muito bem. Então daí eu comecei, isso me deu a ideia do éramos, que o éramos, daí essa relação com o passado, éramos assim, e daí começou a estabelecer o confronto com o presente. Né? Muita gente deve achar que você deve estar falando inclusive do Rumo, né? Ou da Lira pode paulistana, ser, tanto faz. Qualquer coisa desse sentido. Pode ser, tanto faz. Mas eu achei que ficou interessante essa canção. E achei que ele até teve coragem de gravar, porque é um tema que não é um tema jovial, é um tema justamente de encontros de gerações. É uma coisa que tem um objetivo um pouco mais profundo do que simplesmente a coisa amorosa, né? Que normalmente se pede num disco como o disco que ele faz, né? Porque ele estava ligado... Ele queria se lançar como um cantor de música jovem. Então, evidentemente, música jovem normalmente fala de amor. Tá? Então era difícil... falar de gerações, né? É difícil falar de uma coisa um pouco mais... Mas ele gravou e ficou muito bonito. Tem o Chico Buarque disse que a canção podia acabar. Em que sentido ele disse isso, já que provavelmente você discorda do...
Ele disse num sentido muito claro. Canção normalmente é conhecido, canção sobretudo na linha erudita, assim, é sempre conhecido como um momento amoroso em que o compositor, quase que com uma lírica, assim, não é? Faz uma lira, né? Faz uma canção de amor, faz uma canção é como se fosse um poema cantado. Né? Como que nem tem as canções de amor, canções de amigo, entre os madrigais antigos. Ele fez, né? O Tua Cantiga agora, né? O Chico. Isso, o Chico. Chamado Tua Cantiga. O Chico, ele é muito ligado nessa canção clássica, né? Madrigal, coisa assim. Ele deve ter ouvido muito isso na vida, família erudita, né? Família ligado a... Então, ao mesmo tempo que ele gostava muito de música popular, mas isso aí, poesia, essas coisas sempre passaram pela vida dele por causa dos pais, né? Sobretudo do pai, né? Que sempre foi ligado à literatura, tudo isso. Então ele certamente, quando ele estava dizendo isso, ele estava querendo dizer que acabou esse formato. Esse formato de você fazer uma canção amorosa, como ele já tinha feito tantas, né? Mas por que acabou esse formato? Porque agora a gente está vendo que o pessoal fica falando na televisão, são os raps e tal. Então o rap, como quem diz hoje, agora é a hora do rap, da música falada, e não mais de uma música amorosa, com vogais que duram, tal, que não existe mais isso. Era isso que ele estava querendo dizer. Ele não estava falando da canção tecnicamente, ele estava falando como um gênero que existe na música erudita, que é a música cantada. O seu disco mais recente, solo, né? É o Palavras e Sonhos. Foi produzido pelo Jonas? Foi. O seu filho? Foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo? No estúdio aqui dele, aqui de cima. Agora nós temos um estúdio aqui, ele que opera lá, e ele produziu inteirinho. Meu amor, Diva Silva Reis, não tivemos sorte da outra vez. Você já tinha feito um videoclipe? Porque o Diva Silva Reis tem um videoclipe. Sim. Você já tinha feito algum outro? Eu não me lembro. Começou clipe mesmo feito para soltar na internet, eu acho que foram esses dois. Foi esse e o Musa da Música, né? Musa da Música. Que foi feito com a Lena Barrul, né? Aí é esse que eu acho que ficou muito bonito, mas eu não sei se foi visto, mas ficou muito bonito assim. Mostra pra quem gosta que aposta na canção, zela por aquela que protela a extinção, troca que... Vamos comentar de outro parceiro. Tem a música Felicidade, tem, eu acho que é uma música quase que oposta, que é a Tristeza do Zé. Sim. Né, com o Zé Miguel Wisnik. Não é? Como que foi a feitura dessa música? Também a ideia veio no final? Quando ele me passou essa melodia, sempre me passando a melodia, ele sempre me passa a melodia, o Zé Miguel. Aí daí eu introduzi essa ideia eu já tinha feito uma canção com Chico Saraiva que se chamava, que aliás eu acho ela muito interessante, que se chamava do filho dele, o tamanho da Tristeza. Não é uma música conhecida, porque ele só gravou. Ele gravou. O Tamanho da Tristeza. E eu tinha essa ideia na cabeça que já estava há um tempão. Uma tristeza que vai crescendo, mas fisicamente vai crescendo, a ponto dela ir tomando toda a cidade, assim, né? E essa ideia estava na minha cabeça. Quando ele me mandou a melodia, eu comecei a desenvolver esse tema por outro viés, mas era o mesmo tema que a tristeza... Bom, lá no caso era uma tristeza que é só cantar num lugar, né, que começa a espalhar. Então tem esse negócio do crescimento da tristeza também. É só chorar em Palmas, Teresina ou Jequié, já vão avisar que a origem é a tristeza lá do Zé. Já não quero nem lembrar que te esqueci, não sabia que a tristeza era assim, que ela segue o seu caminho até sem mim,
não tem pouso nem tem fim, se deixar vai invadir. Mas eu fiz uma coisa relativamente curta. Daí mostrei para ele falou assim, interessante a ideia e tal, mas a gente precisava desenvolver mais, porque a música é mais longa, e para não ficar só repetindo a mesma letra e tal. Aí eu desenvolvi, daí comecei a fazer mais trechos. Daí ele mesmo se empolgou, o Zé Miguel, e começou ele também a fazer mais estrofes. Então tem algumas estrofes que são dele ali. Eu não sabia, a letra tem um conjunto ali. Tem a melodia só dele e a letra foi feita a 4 mãos, porque ele também fez vários pedacinhos. Ele aproveitava o que eu fazia, continuava mais um pouquinho. Sensacional. Foi uma coisa que foi até chegar no uma ponto. Tabelinha de 2 craques. Uma tabelinha na letra. O universo é um só verso que transforma o som em sucesso. Agora o Grupo Rumo, esse ato enorme deu ali uma interrupção e voltou. Por que houve essa volta e se essa volta realmente vai ser uma coisa constante ou volta um pouco e para de novo? Na verdade nós fomos convidados para fazer um disco, um álbum, né? E por um produtor que é o Márcio Arantes, que é um contrabaixista extraordinário. Ele é um grande músico, ele é um grande músico de estúdio também e produtor. E eu já tinha feito discos com ele até e nesse momento ele veio com a proposta de unir o Rumo para fazer um álbum, era essa a ideia. E que ele providenciaria o contato com o Sesc, porque se não tiver um patrocínio não daria para fazer. E na verdade esse tipo de coisa só é possível em São Paulo, porque existe o Sesc. Nenhum outro estado do Brasil isso seria viável atualmente, ainda mais atualmente. Então precisaria ter o Sesc na jogada. Quando o Sesc topou, para nós foi quase que automático. A gente mora tudo perto, isso nunca mudou, né? Somos amigos, toda hora jantando juntos e tal. Foi só falar, querem fazer? Agora já tá tudo organizado. Ninguém depende disso financeiramente, então era só que precisava um produtor que desse conta do que está em torno, né? Estúdio, ensaios, bababá, o resto a gente faz, né? Ninguém precisava. Fizemos, eu acho que o disco ficou muito melhor do que eu imaginava, inclusive partimos do zero, quer dizer, não tinha nem música composta. Eu fiz 4 parcerias e 2 só minhas. O Zé Carlos já tinha pronto, porque o Zé Carlos Ribeiro, ele já tinha feito um repertório para um disco que ele ia fazer e que ele vem fazendo há 10 anos e não conseguia, porque ele é arquiteto, estava com problema financeiro também e tal. Eu sei que ele demorou muito tempo, daí surgiu essa oportunidade, ele tinha um monte de canção, porque ele pegou do disco, que afinal não fez, né? E foi escolhido 4, o Pedro fez mais 3, e eu já tinha parcerias com o Paulo e com a Ana. Enfim, de repente nós tínhamos até música a mais, que eles queriam fazer 10 faixas, a gente acabou fazendo 14, de tanta música que tinha, né? E foi um trabalho muito bacana, o Paulo acabou fazendo a maior parte dos arranjos, como ele sempre fazia mesmo. O produtor ajudou um pouco também, o Márcio é ótimo arranjador, então alguns arranjos são dele, né? O Hélio fez alguns arranjos muito bons também, pelo menos 2 muito bons. E acabamos fazendo um disco que valeu a pena. Agora nós fizemos as apresentações, lançamos, o Sesc ainda por trás, né? Lançamos, estamos ainda com um show marcado em Curitiba, tem mais um aqui em setembro e tal. Eu espero que a gente pare daí. Sim. Porque é muito difícil fazer show com 9 pessoas e cada vez tem que ensaiar, cada vez tem que... E não há quem pague o nosso cachê. Nós ficamos com um cachê muito alto para qualquer... E também não podemos ficar fazendo por qualquer... As pessoas não podem parar o seu trabalho para fazer isso, né? Então precisa ter um cachê razoável para as pessoas poderem abrir mão, né, do que já fazem. Então eu espero que seja só mais 1 ou 2 shows. E daí a gente volta. Daqui 30 anos a gente quem faz sabe? mais um.
Tati, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Pessoal, esse é Luiz Tati, já falei diversas vezes no canal, um compositor espetacular, no meio da música, muito reconhecido e respeitado. Sou um grande fã do seu trabalho, sempre fui. Foi uma grande emoção estar aqui contigo, Luiz. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês. Emocionadíssimo. Eu vou deixar esse vídeo aqui, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.